Gostaria de compartilhar um texto bem conhecido da palavra de Deus, que está no livro Evangelho de João, no capítulo 10, do versículo 9 até o versículo 15. Evangelho de João 10, do 9 ao 15. Eu coloquei como título, Vivendo o Extraordinário de Deus. Como nós podemos viver o extraordinário de Deus, como nós podemos tocarmos através das promessas de Deus, como nós podemos romper tudo aquilo que se levanta contra nossas vidas. É através da verdade, através da palavra do Senhor. Em João 10, 9 diz assim, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, para matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o que é mercenário e não pastor, de quem não são as ovelhas? Vindo vir o lobo, deixa as ovelhas e foge, e o lobo os arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário, e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Amém. Palavras de Jesus. Sempre que Jesus fala, nós temos que abrir o coração, receber a palavra no nosso espírito. E isso vai fazer algo extraordinário na nossa vida. Nós podemos viver o extraordinário de Deus através da palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra do Senhor, a Bíblia, ela é espírito. Quando você lê João 6,63, diz assim, o espírito é o que vivifica, a carne de nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então, na palavra do Senhor, nós vamos viver uma vida vitoriosa, porque a palavra do Senhor, ela é espírito e ela é viva. As palavras de Jesus dizem, a carne para nada se aproveita, mas as palavras que eu tenho dito, elas são espírito, elas são vida. Então, se nós quisermos viver uma vida espiritual, se nós quisermos viver uma vida diferenciada, vitoriosa, conquistando, nós precisamos vivermos a palavra do Senhor. Nós precisamos estarmos unidos. Nós estamos realmente caminhando sobre a verdade que é a palavra do Senhor. Ou seja, eu e você, nós precisamos crescer, amado. É impossível passar dias, semana, mês, anos e viver uma vida sempre o mesmice, sempre a mesma coisa. De eu chegar na casa de Deus, de eu ir embora, de eu estar lendo até mesmo a palavra de Deus e viver a mesma coisa, entre a semana, outra semana e nada muda. Não é isso que Deus quer para nós. Nós precisamos crescer. Porque Jesus, ele fala ali sobre o ladrão no versículo 10. Ele diz, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Essa é a função do inimigo, roubar. As promessas, a alegria, a paz, a saúde, a harmonia, a felicidade, a comunhão, a família. Essa é a função do inimigo. Mas quando nós temos o conhecimento e começamos a viver a palavra de Deus, nós vamos ver que nós podemos ter uma vida em paz, uma vida de proteção, uma vida de segurança, uma vida de prazer, uma vida de abundância também. Essa é a declaração central do Evangelho de Cristo Jesus, para que nele nós possamos termos paz, para que nele nós podemos ter segurança, para que nele nós possamos ter proteção. Essa é a declaração central do Evangelho de Cristo Jesus. Nós precisamos entender que Deus é o nosso Pai. Nós precisamos entender que o Espírito de Deus está em nós, Ele habita dentro de nós. Quando você entende que Deus é o nosso Pai, que o Espírito Santo de Deus habita em nós, que você crê que Jesus morreu e ressuscitou, e Ele subiu ao céu,
e enviou o Espírito Santo para estar conosco permanentemente, não há motivo para que eu e você não vivamos uma vida vitoriosa, uma vida de abundância. Mas por que eu creio em tudo isso e eu não consigo viver, pastor, essa vida de abundância? Porque aqui Jesus fala do propósito da vida. Jesus veio para exterminar todo o mal. Ele veio para restabelecer, para que eu e você tenhamos vida vitoriosa, uma vida de abundância. Essa é a vontade. Eu já falei alguma coisa referente a esse texto de João 10:10 esses dias atrás. E o Espírito Santo tem comunicado, tem falado no meu coração, e eu preciso trabalhar no coração, que os irmãos entendam, porque quando você entende esse princípio, parece ser tão claro. Mas muitas vezes ainda não tenho essa revelação no meu interior. Por quê? Porque nós sabemos que Deus estabeleceu um propósito na vida de cada um de nós. Deus estabeleceu um propósito na vida de Jesus. Deus estabeleceu um propósito através do Espírito Santo na nossas vidas. Por mais que nós sabemos que Jesus teve muita luta, por mais que Jesus falou também que no mundo nós teríamos aflição, por mais que Jesus já falou que nós somos mais que vencedor, por mais que Ele diz assim que assim como Ele venceu o mundo, nós também vencemos. Por quê? Porque Ele já conquistou todas as coisas. Eu vejo aqui em João 10:10 4 palavras. Jesus fala roubar, matar, essa função de Satanás de destruir. Mas Ele fala também sobre a vida, que nós podemos ter vida de abundância. Por quê? Porque matar, roubar e destruir, isso Satanás pensa a todo momento. Se existe uma função, um pensamento das trevas, todo momento a mentalidade de Satanás é roubar, matar e destruir. Isso ele pensa continuamente. Ele gerencia, esse é o governo das trevas, causar destruição, causar violência, causar pânico, causar medo, causar destruição, roubar tudo aquilo que Deus nos dá. Essa é a função. Satanás, as trevas gerencia essas coisas. As trevas, ela age em cima dessas coisas. O pensamento das trevas, de Satanás e seus demônios, a missão das trevas é agir dessa forma. Só que nós precisamos entender o que Jesus fala para nós. Como filho dele, como herdeiro dele. Por isso que a Bíblia diz que nós precisamos resistir o inimigo. Porque queira ou não queira aceitar, existe um reino contrário que luta contra as nossas vidas, e nós precisamos aprender em Cristo Jesus resistir. Porque nós temos a palavra da vida. A palavra da vida é uma palavra especial, essencial para as nossas vidas. A palavra vida no grego significa bio, mas a palavra zoe, no grego, ela significa o estado que alguém está cheio de vitalidade. Então nós temos, a vida que nós temos em Cristo é a vida zoe. Ou seja, a vida que eu tenho em Cristo é uma vida que eu vou viver cheio de vitalidade, cheio do poder, cheio da graça, cheio da virtude, cheio da manifestação do Espírito Santo. Essa é a vida zoe, a vida que eu e você temos em Cristo. Esta é uma vida especial, que eu e você precisamos entender, porque ela foi dada por Deus. Quando nós estudamos a teologia, estudamos a natureza hipostática. O que é a natureza hipostática? É a natureza divina na natureza humana, em Cristo Jesus. Essa é a natureza apostática, ou seja, nós somos humanos, mas também nós somos divinos. Jesus também era homem, mas Jesus também era Deus. E quando eu e você entendemos esse princípio, a natureza divina de Jesus, a natureza humana de Jesus, o poder do Espírito Santo sobre Jesus, o mesmo Espírito Santo sobre as nossas vidas, para que nós possamos fazer as mesmas coisas. E Jesus falou que ainda nós faríamos coisas maiores que Ele fez ainda.
quando nós entendemos. Muitas vezes a nossa mentalidade nos impulsiona a levar para a natureza humana. Nós agimos no lado humano, esquecemos que nós temos a natureza divina, esquecemos que nós somos pessoas especiais, esquecemos que nós não somos pessoas comuns. Eu e você somos pessoas incomum, porque nós estamos em Cristo. Significa que nós somos uma espécie humana aqui na terra diferente, especial. Significa que eu e você somos em comum, porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Nós vivemos a natureza humana, mas vivemos a natureza divina. Assim como Jesus quando esteve aqui. E Ele delegou isso para nós. E nós somos esta pessoa em Cristo Jesus. E quando eu e você entendemos essas coisas, nós começamos a viver esse extraordinário. Ou seja, significa que eu e você podemos acessar coisas que ninguém que não seja divino pode acessar. Eu e você podemos, nós somos divinos, nós temos o Espírito de Deus nas nossas vidas. Então eu e você podemos acessar aquilo que o mundo não pode acessar. Por quê? Porque nós temos a vida zoe, o extraordinário de Deus sobre as nossas vidas. Por isso que Paulo escreve em 2 Coríntios 5,17: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Sabe o que significa isso? Que você nunca existiu antes. Você é uma nova pessoa. Você é uma nova criatura. Você não existiu antes para Deus. Você é uma pessoa especial. Você é o Filho de Deus. Você tem a essência de Deus sobre a sua vida. Deus te fez novo. Não existe coisas velhas na sua vida. Eu preciso memorizar, entender, tomar posse desta palavra. Nós precisamos viver isso aí. Viver essa vida. Vida zoe, uma vida eterna, uma vida vitoriosa. É isso que o Senhor nos diz. Que Ele não só nos dá vida, mas vida ainda mais. Não só eternidade, mas uma vida mais de abundância ainda. Que é possível trazer existência coisas que ainda não existem. Só que nós precisamos entender quem nós somos. O Espírito Santo de Deus que está em nós. Porque quando o homem estava no Éden, Adão era, a Bíblia diz que quando Deus soprou sobre aquele boneco, Ele deu espírito de vida. Lá no Éden, Adão tinha alma e tinha corpo. O espírito era a presença de Deus na vida dele. Então ele tinha a presença de Deus. É isso que ele tinha ali no Éden. Quando Deus soprou, fez aquele boneco, fez o homem ali do barro, Ele soprou. Então Adão se tornou uma alma vivente. Paulo diz assim que o primeiro Adão tornou-se alma vivente. E o último Adão, espírito vivificado. Ou seja, o primeiro Adão não era vivificado. Ou seja, Jesus era o espírito vivificado. O primeiro Adão somente alma vivente. Então ele tinha a presença de Deus. Em Cristo Jesus nós temos o Espírito de Deus. Então você é espírito, então você é alma, então você é corpo, então você é o templo do Espírito Santo. Ele habita em nós para fazer coisas grandes, extraordinárias, sobrenatural, porque Deus é fiel à sua palavra. Essa é a vontade de Deus que quer se manifestar através do seu povo, através do seu corpo, através da sua igreja, através da minha vida e da sua vida, para fazer diferença onde quer que nós estejamos. Mas o homem perdeu, Adão perdeu isso aí. E quando ele perdeu isso, o inimigo veio, matou e roubou. Eu vejo os versículos mais tristes da palavra de Deus, que está em Gênesis 3:23. E eu acho esse o versículo mais triste, maior dor, maior pecado, é quando: portanto o Senhor Deus lançou fora do jardim do Éden
para lavrar a terra que fora tomado. Esta é uma cena triste, aonde que Deus, Ele expulsa o homem da sua presença ali, no jardim do Éden, por causa do pecado, da desobediência do homem a Deus. A partir daquele momento, Adão não tinha mais a presença de Deus. Ele não tinha a vida Zoe. Adão só tinha a vida e o corpo, alma e corpo. E por isso o inimigo matava, destruía a hora que ele quisesse. Ou seja, espiritualmente, Adão, ele era um homem morto espiritual. E por isso que Satanás se apoderou. E aí tinha toda a liberdade de matar, de destruir. Até que ele cometeu a maior sataneira, que matou um justo, Jesus, filho de Deus, que não tinha nenhum pecado. E aí ele se tornou culpado. Então Satanás, a função dele era roubar aquela comunhão que Adão tinha com Deus. E essa função de Satanás tentar também tirar nós da comunhão que nós temos com Deus. Ele quer roubar, ele quer causar. Por isso que Paulo escreve em Romanos 5,12: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Então nós herdamos de Adão corpo e alma. Por isso o inimigo roubou dele. Mas nós temos o Espírito, a vida Zoe, que nós recebemos de Cristo Jesus. Então o diabo fez Adão pecar, porque ele foi um ato de desobediência. Ele levou Adão a pecar. Foi um ato de desobediência. Por isso que para que nós possamos aprender a palavra de Deus, nós precisamos também aprender o alfabeto espiritual. Assim como nós temos o alfabeto para nós podermos escrever, falar, se comunicar, nós precisamos do alfabeto de Deus. E o alfabeto espiritual é obedecer. Quando você aprende essas siglas, isso vai fazer diferença na sua vida. Isso levou a falta de Adão viver esse alfabeto, ele desobedece a Deus. E aí o poder do diabo começa a destruir a humanidade. Mas Deus colocou em nós o espírito de vida, o espírito para que nós possamos. Então Satanás, ele não pode nos destruir, porque nós temos a vida eterna, nós temos a vida Zoe. Sabia que Satanás, por causa disso, ele não pode destruir você. Você tem a vida Zoe, você tem a vida eterna, você tem a vida abundante. Ele não pode destruir você. Por isso ele tem inveja de você. Por isso ele levanta pessoas para falar mal de você. Por isso que ele levanta a pessoa para ter inveja de você. Por isso que ele levanta a pessoa para caluniar você. Por isso que ele levanta a pessoa para mentir sobre você. Ele levanta a pessoa para entristecer você, para causar dano sobre a tua vida. Porque ele não pode, ele precisa levantar alguém para tentar fazer com que você viva desanimado, frustrado, cansado. Porque ele não pode destruir a sua vida, porque você tem o espírito de vida. Você é filho de Deus. Ele quer tudo aquilo que Deus deu para nós. Tudo que Deus nos deu, Ele quer destruir. Família, um casamento perfeito. Ele quer destruir a sua empresa, seu ministério, seus filhos. Ele quer roubar as promessas que Deus tem para você. Tudo aquilo que Deus criou para você, Ele faz todas. Porque essa função, Ele pensa 24 horas por dia em roubar, em destruir, em causar dano sobre as nossas vidas. Mas pastor, mostra um texto referente a isso. Leia o livro de Jó, que você vai entender que ali nós vamos ver o quanto Satanás tem inveja de nós, quando você lê o livro de Jó. Essa é a função dele, destruir os nossos bens, nossos filhos, nossa família. Mas Deus nos deu vida, nós temos a vida Zoe. Por isso que Paulo escreve em Romanos 5,15:
Mas o dom gratuito não é assim como a ofensa. Porque pela ofensa de um, muitos morreram. Muito mais a graça de Deus. E o dom pela graça de um homem, Jesus Cristo, foram abundantes para muitos. Ou seja, o que Jesus fez nem se compara àquilo, o erro e as falhas de Adão. No versículo 17, Romanos 5,17. Por quê? Se pela ofensa de um só, a morte veio reinar por esse, muito mais que recebemos a abundância da graça e do dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Amado, você precisa entender esse texto. Ele está falando porque pela abundância de um só, a morte veio reinar. Muito mais que recebe a abundância da graça e do dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia diz que Deus nos fez reis e sacerdote, para que eu e você possamos reinar. Mas muitas vezes nós ficamos olhando para as tragédias, para os acontecimentos, para as mortes, para a violência, por tudo aquilo que o diabo tem causado. Amado, Deus quer fazer em você coisas grandiosas, poderosas, que nem se compara àquilo que você está vendo nas notícias, na televisão. Muito mais poderoso. Não compare a destruição que causou através do pecado de Adão com aquilo que Jesus quer fazer através do seu povo, através da minha vida, da sua vida, dos seus filhos, da sua família. Não fique fazendo comparação. O que Deus tem para mim e para você nem se compara àquilo que o diabo tem feito no mundo. Nós precisamos entender essas coisas. Nós precisamos compreender essas coisas, amados. Por isso, nós sabemos que o que Jesus trouxe é muito maior. Através da nossa obediência em Cristo Jesus, é muito maior daquilo que o diabo já destruiu. Veja o que diz no versículo Romanos 5,19. Porque assim que pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Eu e você somos justificados em Cristo Jesus. Ele nos fez justo. Muito mais Deus quer fazer, porque eu e você temos o Zoe, nós temos vida, vida eterna, vida em abundância. Por isso que Paulo escreve em Romanos 8,1: agora, pois, nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós precisamos caminhar através do poder do Espírito Santo de Deus. Nós sabemos que lá em Hong Kong é o lugar que mais se faz tatuagem nas pessoas. Lugar que mais as pessoas fazem tatuagem. E tem uma revista famosa que foi lá fazer uma reportagem com eles, lá em Hong Kong. E eles fizeram uma reportagem do povo que mais consegue fazer tatuagem no corpo. E aí eles foram ver qual é a palavra que mais se escrevia no corpo deles. Qual que mais se escrevia? Por incrível que pareça, a palavra que mais se colocava, mais se escrevia no corpo deles é perdedor. Perdedor. O diabo não quer somente escravizar o homem, mas o diabo quer que o homem próprio se automutile, escrevendo no próprio corpo que ele é um perdedor. Ele quer que o homem tenha essa marca, que o homem é perdedor, que o homem tenha uma vida de derrota, que o homem tenha uma vida de flagelo. Jesus, ele nos deu vida, a vida Zoe é vida de abundância. Por isso nós não podemos aceitar as mentiras de Satanás. Nós precisamos crer. Imagina eu e você, que podemos fazer tudo na terra. Nem se compara a essas destruições que Satanás está fazendo, o que Deus quer fazer através da minha vida e da sua vida. Você pode pensar isso? Que nós somos mais que vencedor. Que através do ato da obediência de Cristo Jesus, que nós temos vidas,
Nós sabemos que o plano de Jesus foi perfeito. E Jesus escreveu o seu propósito para que eu e você possamos viver acima da média. Por isso que eu falei que eu e você, nós podemos viver uma vida incomum, nós podemos viver uma vida extraordinária. Nós podemos viver a abundância de Deus, porque a Bíblia diz que Ele nos fez rei sacerdote. A Bíblia diz que nós somos filho de Deus. A Bíblia diz que nós somos mais que vencedor. A Bíblia diz que nós somos abençoados por Deus. Se nós entendermos tudo isso, será que é motivo para nós andarmos tristes? Será que é motivo para nós andarmos abatidos? Amado, essa é a mensagem que o mundo lá fora precisa ouvir. Nós precisamos pregar essa mensagem para o mundo lá fora. Mas para que eu possa pregar essa mensagem, eu preciso crer quem eu sou. Porque as pessoas do mundo estão precisando, amado, a igreja do Senhor, eu e você, nós precisamos voltar a clamar pelas almas, nós precisamos voltar a clamar pelas vidas, nós precisamos voltar a clamar pela salvação da humanidade. Nós devemos parar de falar mal do nosso próximo, de levar uma mensagem negativa às pessoas. A igreja precisa aprender a função dela, que nós temos uma vida de zoé, uma vida de propósito, que nós precisamos viver uma vida intencional. O que é uma vida intencional? Uma vida de propósito, daquilo que Deus tem para fazer na minha vida e através da minha vida. Nós temos visto muitas pessoas, até mesmo dentro da igreja, mas eu sou livre, eu sou liberto, não tem nada que possa me acusar, eu sou livre. Será que realmente você é livre? Eu sou livre, eu posso beber, fumar, usar maconha, droga, eu sou livre, ninguém manda em mim. Será que realmente essa pessoa é livre? Tira o cigarro dela uma semana, vê se ela é livre. Corta a maconha dela, corta o álcool dela, para ver se ela realmente é livre. Deixa ela sem fumar, para ver se realmente é livre. Tira o celularzinho da mão do irmão, para ver se realmente ele é livre. Tira uma semana o WhatsApp da tua vida, vê se você realmente é livre. Para de assistir a novela pelo menos uma vez na semana, vê se você é livre. Para de fazer a fofoca uma vez por semana, vê se você é livre. Amado, a igreja precisa mudar, nós somos espirituais, nós temos Cristo em nós. Nós temos o Espírito, nós temos alma, nós temos corpo, nós somos povo de Deus, nós temos que viver uma vida de propósito, uma vida com intenção naquilo que Deus tem para mim e para você. Não estou fazendo isso porque meu marido não deixa, não estou fazendo isso porque minha esposa não deixa, não estou fazendo isso porque está isso. Amado, isso não existe. Isso não é o propósito de Deus. O problema é a nossa mentalidade. O problema é que nós pensamos muitas vezes coisas negativas. Em vez de nós pensarmos coisas positivas, nós olhamos mais para o negativismo. Eu não posso fazer isso. Eu não acredito que isso vai acontecer. Estou vendo que isso aí tudo vai se dar mal. Amado, nós não podemos acreditar no mundo. Nós precisamos acreditar na palavra de Deus. Nós precisamos. Sabe qual é o nosso erro, irmãos? Nós definimos o nosso alvo na base daquilo que nós necessitamos. O alvo nosso, nós como crente, o nosso alvo é concentrar naquilo que eu preciso, naquilo que eu necessito. Esse é o alvo da maioria dos crentes. É você primeiro solucionar o teu problema, a tua causa, aquilo que está te envolvendo. Esse é o alvo de toda a humanidade. Mas nós vemos que o alvo da igreja brasileira está
é baseado naquilo que ela precisa. Nós oramos somente naquilo que nós estamos precisando. Nós oramos, clamamos, jejuamos, concentramos naquilo que nós estamos precisando. A hora que eu e você começarmos a intensificar, buscar a Deus naquilo que nós somos, naquilo que Deus liberou, daquilo que Deus determinou, daquilo que Deus colocou sobre a nossa vida, nós vamos ver as coisas acontecer de maneira diferente, poderosa, tremenda, sobrenatural. O extraordinário de Deus vai começar a acontecer nas nossas vidas e através da nossa vida. Nós temos que mudar o foco nosso. As nossas orações, os nossos pedidos de oração são em cima da necessidade, esquecendo que nós somos rei e sacerdote, que nós somos o povo de Deus, a raça eleita, propriedade exclusiva do Senhor. Salmo 23:1, o Senhor é o meu pastor, e nada te faltará. Infelizmente nós temos vivido daquilo que nós precisamos, e não daquilo que nós somos. Por isso que a vida com propósito é a vida daquilo que Deus nos deu, do que nós somos, que nós temos. A Bíblia diz que nós somos eterno. A Bíblia diz que nós somos filho de Deus. A Bíblia diz que nós somos cidadão dos céus, rei e sacerdote. Somos filho de Jesus, somos irmão de Jesus, raça eleita, propriedade exclusiva de Deus. A Bíblia diz que nós somos nação santa. Nós somos um povo especial. Amados, o que Jesus fez diferente de todos os demais? Já pensou nisso? O que Jesus fez diferente de todos os demais? Antes de Jesus, houve ressurreição, houve muitas curas, muitos sinais, muitas maravilhas, muitas multiplicações. Até Eliseu orou e multiplicou pães. O que aconteceu no ministério de Jesus acontecia no passado. Mas qual é a diferença? O que Jesus fez a mais? João 10:11 diz assim: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. A diferença é que Jesus, Ele deu a sua vida pelas ovelhas. Às vezes nós estamos fazendo tantas coisas, mas a diferença de Jesus, Ele fez aquilo que ninguém outro fez. Ele deu a sua vida pelas ovelhas. Esse é o diferencial de Jesus. Essa é a marca, é a diferença. Por isso que nós temos, Ele nos deu vida, a sua vida, a vida Zoe. Você se torna filho de Deus, e você se tornando filho, você tem a abundância de Deus. Você não é mais uma pessoa comum. Então minha pergunta é: por que você fica chateado quando alguém fala mal de você? Se a vida que eu tenho em Cristo Jesus é maior do que tudo. Por que eu fico chateado porque quando os meus negócios não dão certo? Por que eu fico chateado porque está muito frio, está muito quente? Por que eu fico chateado quando meu esposo sai de casa e nem me dá um tchau? A minha esposa sai e nem me dá um beijo? Por que eu fico chateado com as coisas insignificantes? Que povo eu sou? Que pessoa eu tenho sido? Nós temos falado que a voz do povo é a voz de Deus. Nós temos ouvido muito a voz dos homens, mas nós precisamos ouvir mais a voz do Espírito de Deus. Porque quando nós vivemos no propósito de Deus, nós conseguimos viver coisas maiores. Começamos a usufruir de coisas maiores. Porque Deus é o nosso primeiro dono. E o segundo dono de nós mesmos somos nós mesmos. Amado, escreva isso, marque o que eu vou falar. Nenhum sonho se torna realidade
até que nós tomemos decisões. Enquanto você não tomar decisão daquilo que você é, daquilo que nós somos, você não pode ver as maravilhas, os acontecimentos, as promessas acontecendo na totalidade. Nenhum sonho se torna realidade se nós não tomamos decisão. Aí você entende por que nós estamos nesse mundo. Pastor, é tão difícil tomar decisões. Não é. A palavra do Senhor fala que é muito fácil nós tomarmos decisão. Quando você lê lá em Romanos 8,14. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós não vamos ter dificuldade para tomar decisões. E ele escreve no 13, Romanos 8,13. Porque se vivermos segundo a carne, morreremos. Mas se pelo Espírito mortificarmos as obras do corpo, que viveis. O que Deus está falando conosco nesta noite? O que o Espírito Santo está ministrando às nossas vidas? Deus quer que você saiba quem você é. Você tem o Espírito de vida. Você tem a vida eterna. Você é filho de Deus. Você tem promessas sobre a sua vida. Você é uma pessoa incomum. Você é uma pessoa especial. Deus quer fazer coisas gloriosas através da sua vida e na sua vida também. O Senhor quer que nós olhamos para Ele, o autor e consumador de toda obra. Jesus fez algo que ninguém fez por nós. Ele deu a sua vida para que eu e você vivamos uma vida de abundância. Não fique comparando a igreja com o mundo. Não fique comparando a sua vida com as pessoas que estão no lamaçal do pecado. Não faça esse paralelo. Creia, abra a tua boca, seja o profeta da face da terra. Comece a profetizar, comece a declarar, comece a agir em fé, porque Deus vai impactá-la, a sua vida e através da sua vida, porque Deus é fiel à sua palavra. Oh Senhor, louvado seja teu nome, Jesus. O Espírito de Deus está aqui, a presença do Senhor está nesse lugar. Eu profetizo sobre essa igreja que Deus nos levanta num grande avivamento para fazer coisas diferentes. Eu profetizo que o Senhor vai trazer revelação nesse altar aqui como nós nunca tivemos antes. Eu profetizo que a tua vida nunca mais vai ser a mesma, que o Espírito Santo de Deus vai manifestar do seu poder e levar você num nível tão grande de experiência, de relacionamento como você nunca teve antes. Eu profetizo um manancial do Espírito de águas viva, cristalina, que vai se alimentar a sua vida de uma maneira poderosa, sobrenatural. Que essa tristeza, essa angústia, esse desânimo já caiu por terra. Que essa enfermidade, essa moléstia que estava contra a tua vida já caiu por terra, porque Deus já te deu a vitória. Eu declaro sobre a sua vida que esse problema não é teu, o Senhor tem poder para resolver. Eu declaro as portas abertas. Talvez muitas pessoas não compreendem você, mas Deus olha para a sua vida, Ele compreende, Ele te entende, Ele ama você. Eu profetizo que Deus está te levantando do anonimato para projetar você para as nações. Cheio da graça, cheio do poder, cheio do Espírito, cheio da sabedoria. Porque nós somos um povo especial. Deus quer que nós começamos a viver uma vida extraordinária no nosso dia a dia. Eu declaro as portas abertas. Eu declaro um avivamento sobre a vida de cada um de nós, sobre a igreja do Brasil e aonde quer que nós estejamos, porque Deus é fiel à sua palavra. Oh Senhor, vamos colocar em pé. Vamos louvar a Deus, vamos cantar um cântico aqui com os irmãos. E eu quero orar com vocês ainda. Há uma presença, uma atmosfera do Espírito Santo aqui nessa noite.
Deus quer surpreender você, meu irmão, minha irmã. Satanás está mais endemoniado de saber, de ver aquilo que ele quer fazer na tua vida, e fará, em nome de Jesus. Espírito Santo, enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito sobre nós. Vem, 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 vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Seja hoje, que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama do teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama do teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama do teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama do teu Espírito. Seja hoje, seja agora. Vem, derrama do teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama do teu Espírito. A terra clama, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra clama, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu Louvamos o teu nome, Pai, sobre a tua igreja, sobre o teu povo, sobre os teus filhos. Pai, a tua palavra diz que os teus olhos verem todas as coisas e os teus ouvidos estão atentos ao nosso clamor.
E nessa noite, mais uma vez, eu me levanto com uma voz profética, declarando, Senhor, a vitória, a conquista, a restauração, um grande avivamento no coração de cada um de nós. Um despertar na vida de cada um dos teus filhos, ó Pai. Que nós possamos entender o propósito, aquilo que nós somos, aquilo que o Senhor nos deu, aquilo que nós significamos para Ti e aquilo que nós significamos neste mundo, ó Pai. Deus, eu quero liberar palavras sobre cada vida, cada um dos Teus queridos amados. Tua palavra diz que antes mesmo da fundação do mundo, da existência, o Senhor já conhecia cada um de nós. Espírito Santo, que o Senhor tenha toda a liberdade de fazer infinitamente muito mais do que nós possamos pensar e imaginar. Espírito Santo, que o Senhor tenha toda a liberdade de fruir sobre cada coração, ó Deus, de manifestá-la através de cada vida, Senhor. Porque é o Senhor que escolhe, o Senhor que distribui os dons, é o Senhor que libera os talentos, Pai. Eis que a tua igreja está aqui. Eis que a tua igreja tem entendido o seu propósito. Eis que teu povo, Senhor, tem se colocado para fazer, ó Pai. Por isso nós te louvamos, ó Deus. Declaramos, Senhor, essa semana vitoriosa, de paz, de alegria, de proteção, de sonhos, projetos. Pai, eu declaro palavra de cura sobre todas as famílias da igreja. Cada visitante, a cada um dos teus queridos. O Senhor sabe, o Senhor conhece todas as coisas. Declaramos que cada um de nós somos mais que vencedor. Sairemos vitoriosos em todas as áreas. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pelo teu Espírito. Muito obrigado porque o Senhor nos fez mais que vencedor. Nós tomamos posse de todas as promessas. E eu declaro a vitória dos teus filhos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre as vossas vidas. E que o amor de Deus Pai, a graça poderosa de Cristo Jesus e a consolação do Espírito Santo de Deus sede com cada um de vós, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus, para buscar a sua amada igreja. Amém. Ótima noite, ótima semana.